Meu caro Alexandre Palmar, que está aí com a cor da bandeira brasileira, com a sua camiseta verde bandeira, às 11h41. É tempo de pandemia, mas também é tempo de política, meu caro Alexandre Palmar. Tempos de política e análises, né? O verde também pode ser para o momento agora, Moacir, já que a gente vai se adaptando aos entrevistados aqui, uma referência ao nobre Vassi Álvaro, que está aqui conosco, que é coxa branca doente, viu? É isso, Vassi, bom dia. Bom dia. Não precisa ficar lembrando também, né, Alexandre? O momento aí não é de grandes glórias aí, não. Tá bem dedicado aí para voltar para a segunda divisão esse ano e, enfim, mas vamos falar do que importa. Vamos falar do que importa, né? Sempre assim. Vamos falar de política, momento eleitoral. E o Água dos Foz, Moacir, nessa primeira etapa da campanha eleitoral, nesses primeiros dias, final de setembro, começo de outubro, montou um núcleo de pesquisa e análise de dados dos candidatos e dos eleitores. Esse time é formado pelo jornalista Vassi Álvaro, pelo jornalista Paulo Bogler e pelo pedagogo Fabiano Severino. O Fabiano já está aqui conosco, né? Bom dia, Fabiano, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Moacir e os ouvintes da rádio. O Paulo, ele fica mais na parte dos textos, né? Eu não pude participar conosco aqui hoje dessa conversa, mas mandou um abraço para todos. E quem vai apresentar esses dados, então, hoje para a gente, um pouco dessas análises, é justamente o Vassi e o Fabiano. E eu queria que vocês começassem a dizer o porquê desse trabalho, né? O porquê de fazer a interpretação dos dados ali. Vassi, começa contigo. Vamos ver. Já que estava na dúvida ali, eu vou dar a canetada aqui. Sou mais novo aqui, vocês que me orientem. Então, Alexandre, eu acho que as estatísticas, os dados, eles são bem importantes aí para a gente desmistificar um pouco, né? Esse ano são 360 candidatos a vereador, mais 18 a prefeito, vice-prefeito. Então, esse volume todo de informações, eles geram muitos dados interessantes que ajudam o eleitor aí a saber um pouquinho do panorama de escolaridade, gênero, cor, raça, idade. Então, são vários parâmetros que ajudam aí o eleitor a ter um pouquinho essa informação de uma maneira um pouco mais simplificada, né? E não ter que... os dados, eles estão aí espalhados, né? Então, a gente está fazendo esse processo aí de organização dessas informações para facilitar a transmissão dessa informação, desse conteúdo. Esse trabalho é fácil, Fabiano? Como é que é se desbruçar nessas planilhas aí? Olha, como você está dizendo, são dados que estão públicos, né? Mas nem todos estão reunidos ou tão fáceis de se olhar a eles todos, né? Então, a gente teve um trabalho grande, já na semana passada, onde a gente estava juntando várias informações que estavam separadas, né? Para daí começar a olhar um pouco essa situação toda. Porque a eleição, ela é mais do que... Eu acho que assim, a eleição, ela transcende o que é simplesmente a campanha eleitoral e o votar em si, né? Acho que tem muitas outras coisas que estão nesse processo todo e que vale a pena serem percebidas e ser analisadas também para ajudar, inclusive na escolha do voto, né? Na escolha dos seus representantes e tal. Então, assim, dá trabalho, mas é um trabalho que gratifica, né? Assim, é bom poder dialogar com mais elementos sempre. E um dos primeiros temas, né, primeiras matérias que o Portal Água das Foz soltou foi em relação ao patrimônio dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito, né? O que vocês podem destacar desse primeiro item analisado? Você quer comentar, Vassi? Vai lá. Pode falar, Fabiano. Então, nós fizemos um levantamento dos bens declarados pelos próprios candidatos, não é? Assim, e aí a gente percebeu alguns comentários, mas está faltando coisa, ou os dados não estão certos. Assim, a gente trabalha com os dados que estão no TSE, não é? Eu acho que é importante perceber isso. Isso tem uma diferença, porque já na eleição anterior, houve uma proibição da Justiça Eleitoral, uma mudança na regra, em que não pode entrar
contribuições de empresas para as candidaturas, né? Então, está limitado a doação, a um percentual da doação de pessoas físicas, eu, você, qualquer pessoa pode doar para qualquer candidatura, mas também tem uma limitação em relação a quanto os próprios candidatos podem investir, né? Então, na verdade, nós temos uma relação, hoje em dia, de candidaturas que quem tem mais dinheiro faz, sim, muita diferença nessa candidatura, né? Assim, quanto tem para investir. É claro que quando alguém declara que tem um bem, ou lá, tem uma casa de 150 mil reais, dificilmente essa pessoa vai vender a casa e colocar tudo na sua campanha, né? Mas faz diferença um pouco olhar quem são essas pessoas e, por exemplo, entrar no site, declaração, a composição desses bens, assim, onde as pessoas investem, né? De repente, isso possa fazer diferença depois no futuro mandato. Tá, Vassi, mas assim, o que vocês podem destacar da faixa, né? Porque parece-me que tem candidato que declarou que não tem patrimônio algum e candidatos que declararam um patrimônio milionário. Eu acho que, como são dados públicos, não tem problema nenhum a gente citar os nomes e os valores. Eu acho que a gente até deve, né? O nosso papel aqui justamente é esse. Então, vocês podem destacar para a gente, de repente, os 3 que têm os maiores patrimônios, os 5 que têm os maiores patrimônios, só para entender também e buscar entender o eleitor como é que se constroem, né, esses patrimônios ao longo da trajetória de cada um deles. O que chamou... Pode falar. O que chamou bastante atenção, Alexandre, né, nessa distribuição aí dos bens, é que o candidato que tem o bem patrimonial mais alto não é um dos mais conhecidos, né? O Ranieri, do PRTB, ele tem no gráfico dá para ver bacana que no formato de pizza ele tem quase metade do patrimônio em relação ao acumulado de todos os candidatos juntos, né? Então, o candidato Ranieri, que tem um patrimônio de quase 10 milhões de reais, juntamente com o teu candidato a vice, seguido pelo Paulo McDonald, Nelton Friedrich, Cássio Lobato e Chico Brasileiro. Então, lá no H2 Foz, a gente fez um apanhado bem bacana que tem a relação dos bens patrimoniais declarados tanto pelos candidatos a prefeito quanto vice-prefeito também dessas eleições de 2020. Então, essa ordem aí, a coligação do PRTB é que tem o maior valor, né, dos bens patrimoniais nesse trabalho aí que o Fabiano fez de coleta de informações. Fabiano, uma pergunta. É possível que um candidato declare um bem num valor menor do que ele é? Porque dá para detalhar, né? Lá tem os bens declarados e os valores que valem, por exemplo, uma casa, uma mansão, o que quer que seja. É possível que isso ocorra e como é que a justiça se comporta nesses casos? Olha, Alexandre, é possível, não só é possível, como acontece, não é? Porque até onde tem visto, é uma autodeclaração, né? O candidato vai lá e diz, olha, eu tenho esses bens, eu tenho esse valor em conta corrente, eu tenho esse dinheiro guardado em espécie. Quando você entra nos bens declarados lá no site do Divulga Candidaturas, você está lá discriminados os dados, né? E ele pode. Agora, se aquele valor equivale realmente ao bem de mercado, ao que vai ser posto para uma possível negociação, isso não é o objetivo que nós temos nesse levantamento, né? Eu acho que cabe questionamento e isso, inclusive, é interessante para os próprios eleitores pensarem, né? Se o candidato omite informações, ou se ele sonega alguma coisa, ou se ele tenta disfarçar alguma coisa, na candidatura e na campanha é importante pensar o que ele pode fazer depois, né? No caso de ser eleito. Nós fizemos esse trabalho, então feito esse trabalho de levantamento dos dados não só dos candidatos a prefeito, mas também dos candidatos a vereador, eles são dos 360. Aí um volume é muito grande, né? Mas poderia destacar coisas assim, por exemplo, há candidaturas para vereador, por exemplo, que tem um candidato que declarou que tem 6 terrenos na área rural de Foz do Iguaçu e o valor conjunto dos 6 terrenos dá 20 mil reais. Né? A gente sabe que isso é algo que não é possível. Né? Assim, ou acho que nem se tivesse 6 canteiros de horta seria um valor assim. Né? Mas está lá publicamente, ele colocou lá publicamente. E aí cabe à sociedade cobrar isso e ver como isso funciona. Então fica a dica, para a gente já mudar de assunto,
para que as pessoas entrem nesse site, né? A gente tem, a cada matéria tem divulgado esse link, né? Que é do Divulga Candidatos. E se você tem interesse em votar em determinada pessoa, que olhe lá a declaração de bens e os valores, como você falou, autodeclarados. Porque se tiver alguma coisa insuspeita ali, incompatível entre o valor de mercado e o valor que a pessoa declarou, é um indício de que não tem, no mínimo, uma boa vontade com a transparência e com a honestidade. Mudando de assunto, vocês também levantaram a questão das candidaturas femininas, né? Qual que é o mínimo que cada partido deve lançar de candidatas? E qual que é a média que nós temos aqui em Foz do Iguaçu? Olha, Alexandre, houve uma alteração na legislação em 2009 em relação a uma cota de gênero nas candidaturas. Na verdade, a legislação não diz que tem que ter um mínimo de mulheres nas chapas. Diz que tem que ter um mínimo de algum gênero. Não é assim? Por exemplo, se você também não pode montar uma chapa só de mulheres. Uma chapa teria que ter pelo menos 30% de homens, não é? Uma chapa majoritariamente de mulheres. Mas o que na prática tem se tornado é que as chapas têm, a gente fez um gráfico interessante lá, esse levantamento, inclusive você levantou os dados das últimas eleições para ver esse percentual, e que essa mudança de 30%, nós chamamos a matéria, inclusive, de quando o mínimo é o teto, né? Porque já nos últimos anos, esse percentual mínimo tem se tornado o máximo de inscrições de mulheres, por exemplo, nas chapas. E isso, ao olhar nas eleições municipais, mas se extrapolar também para as eleições nacionais, e isso é visível, não é? Quais são os dados que você tem aí das últimas eleições que você levantou? Qual que é o percentual de mulheres candidatas? É bem perceptível isso que o Fabiano falou, que depois de 2009, o número essa participação de mulheres, vamos dizer assim, que obrigatoriamente foi aumentando devido a essa questão da lei do mínimo, né? Para você ter uma ideia, em 2000 eram 17,5% de mulheres, e hoje já passou dos 32%, 33%. Então, é bem perceptível que a partir do momento dessa obrigatoriedade, o número automaticamente foi aumentando para preencher esse requisito aí que foi imposto, né? Então, dá para ver bem isso daí, que depois de 2009 teve esse boom de candidaturas de mulheres. Assim, mas nas últimas eleições, diz para a gente assim, qual que foi a média exata? Você tem aí na mão, Fabiano? Eu tenho aqui. Na última eleição de 2012, por exemplo, a composição das candidaturas eram de 31,2% de mulheres e 68,8% de homens, né? Em 2016, não, 2012. Em 2016, 31,7%, e essa atual, 33,1% de candidaturas femininas, né? Na composição média. O limite mínimo, 30%, ou seja, não 30%. Passa muito do limite mínimo. Não Fabiano, passa. Eu queria então que você apontasse na análise de vocês qual que é a importância dessa diversidade, né? De repente, não só cumprir o que diz a lei, mas também buscar uma equivalência maior com o eleitorado como um todo, com a população como um todo. Qual que é a importância disso? Olha, Alexandre, o que a gente tem debatido muito e tentado trazer nessa cobertura é o seguinte: em especial, quando a gente fala da composição dos poderes legislativos, né, vereadores, deputados e Congresso, são chamadas as casas do povo, né? Então, assim, em tese, seriam lugares onde a população se percebesse ali. Que é diferente quando você trata, por exemplo, a relação do cargo do executivo, que é uma única pessoa que ocupa, né? Mas no legislativo, ela tem uma posição mais plural, e ela deve ser mais plural para um bem da democracia. É importante ter pessoas ali que venham de diversos lugares, que tenham diversas experiências, que tenham, que conheçam diversas realidades, né? Nós vivemos uma situação assim, nós temos uma população que é majoritariamente feminina, não é assim? Nós temos a matéria também no site mostrando do percentual que as mulheres eleitoras, por exemplo, passam de 50%, né?
quando se força, ainda que pela legislação, a inscrição de mais mulheres na campanha, e aí tem, obviamente, essa inscrição, a obrigatoriedade de colocar mulheres nas chapas, não tem se tornado nos últimos anos uma obrigatoriedade também de investimento, né, de colocar dinheiro, de incentivo, colocar na campanha, o que resulta depois também no número baixo de mulheres eleitas, mas é importante termos lá essas pessoas, porque elas mais do que ninguém conhecem a sua própria realidade. Né? Embora o representante ele represente as pessoas, mas é muito mais fácil você representar um grupo ao qual você conhece a realidade mais de perto. Né? E possa ouvir, e possa ter alguém que, se eu for procurar alguém que eu me identifique nesses espaços. Né? Certo. Vassi, essa mesma lógica, né, que o Fabiano apontou para a questão das candidaturas femininas, também vale para um outro dado que vocês levantaram, uma outra estatística, que diz em relação à raça. E a gente até publicou um texto provocativo, né, com título provocativo, chamado Candidaturas Negras Importam. Eu queria que você trouxesse os dados que foram levantados em relação à raça dos candidatos. Tá certo, Alexandre. Em relação à raça, a gente percebeu aí que os candidatos que se autodeclararam pretos, ela praticamente duplicou, né? Das últimas eleições para essas, de 2016 eram 4,67%, aumentou para 9,79% para essas eleições. Apesar desse aumento, ainda a representatividade a gente considera baixa, né? Levando em consideração o Brasil, os dados nacionais, né? E ela aumentou, então, as candidaturas de pessoas que se declararam brancas diminuiu, né? Diminuiu de 71,5% para 66% nessas eleições. E em relação à raça, à cor, nós tivemos esses dados, o Fabiano fez uma análise bem bacana que está lá disponível no portal da H2Foz também. Fabiano, eu vou trazer para você uma provocação ou uma série de comentários que vieram dos eleitores, né, dos leitores do H2Foz pela fanpage, que serve tanto para candidaturas femininas quanto para as raças. Né? O que importa não é ser honesto? Olha, eu acho que esses dados, a gente está causando uma divisão, provocando uma divisão no debate todo? Eu não sei, Alexandre, se nós teríamos condições de fazer, num veículo como o H2Foz, criar uma divisão da sociedade. Eu acho que, na verdade, a gente tem feito o inverso, né? A gente tem trazido em matérias, em análise, aquilo que existe na sociedade, né? Aquilo que é real. Se nós olharmos dados, na matéria, a gente cita já no início da matéria, um levantamento do IBGE em relação à composição de cor e raça, representação legislativa e nas eleições. Se nós buscarmos dados, por exemplo, do Fórum Nacional de Segurança Pública, né, que são dados oficiais, em relação à morte de pessoas no Brasil, de assassinatos, a gente vê que existe sim um recorte dessa população. Né? Se nós caminharmos pelas ruas e ver os postos de trabalho onde estão as pessoas, a gente vai perceber que existe sim uma diferença. O que nós trouxemos na matéria foi, olha, existe uma diferença que está aí, e a gente tem feito, e existe um movimento muito pelo que aconteceu nos Estados Unidos, né, que trouxe para o mundo todo o debate sobre vidas negras importam, e a gente faz uma provocação, na verdade, se assim, as vidas importam, mas elas importam de que forma? Né? Também nas eleições, será que também importam? E parece de uma coisa boa, e eu acho positivo esse processo. Assim, eu costumo dizer que a questão ali talvez seja mais do que importam, será que esse debate incomoda? Né? Assim, será que nós nos sentimos incomodados em debater essa situação? Porque existe um mito no Brasil, que é o mito de que aqui não há racismo, que nós somos todos iguais e que isso não tem diferença. Eu acho que é importante debater isso. Né? Mais do que alguma afirmação, é debater esse processo todo. Se ser honesto não é ser honesto para mim é tão essencial quanto ter título de eleitor para disputar. Não é? A gente não faz, embora nós comentamos antes assim, existe
figuras no Brasil, a gente já ouviu há muito tempo de certos candidatos que diziam que rouba mais faz, está valendo. Não é? Assim, acho que a questão da honestidade não é isso. Mas é preciso, sim, pensarmos na questão de representatividade e que pessoas possam ter a sua voz, que elas mesmas possam falar por elas em determinados lugares. Não é? Certo. Vassi, caminhando aqui para a nossa reta final, nosso tempo é curto, mas a gente voltará com esses assuntos, com esses dados, essas estatísticas aqui mais adiante. Mas eu queria que você trouxesse só um drops aí, Vassi, de outras duas análises que vocês fizeram, que é em relação à idade e à escolaridade. O que você pode destacar para a gente? Em relação à escolaridade, um dado que chamou bastante atenção foi o crescimento dos candidatos que já têm ensino superior completo, né? Ele subiu aí das últimas eleições de 24,3% para 39,9% para essas eleições. E apesar de entrando um pouquinho nesse assunto aí do que importa é o candidato ser honesto, sim, né? Eu acho que honestidade não é nenhuma virtude, deveria ser uma obrigação desse candidato, né? Mas esse número traz para nós, pelo menos assim, vamos pensar que os candidatos eles estão buscando, né, a instrução, estão buscando a escolaridade para se tornar um gestor público com eficiência, né? Não que seja um pré-requisito a escolaridade para essas eleições. Os candidatos que se declararam que apenas leem e escrevem são 1,06%, mas diminuiu bastante, porque nas últimas eleições foi de 5,86%. Então, isso mostra aí que, de certa forma, os candidatos têm um grau de escolaridade mais alto do que nas últimas eleições. E em relação à idade, aquela faixa etária entre 50 e 59 anos é onde se encontram a maioria dos candidatos para essas eleições aqui em Foz. E o interessante, Alexandre, é que se comparar isso com o Brasil, a nível Brasil, a faixa entre 40 e 49 anos é a que tem o maior número de candidatos. Então, em Foz do Iguaçu tem um movimento aí diferente da média nacional. E outro ponto importante para se destacar nessa questão da faixa etária é a baixa representatividade dos jovens, né? Que são apenas 8,6% dos candidatos têm até 29 anos de idade. Isso reflete também numa outra matéria que a gente viu, que o Paulo Boger publicou essa semana, que é de um baixíssimo número de jovens de 16 e 17 anos com título de eleitor, né? O voto é obrigatório a partir dos 18, mas pode votar quem completa 16 anos ou 17 anos até a data da eleição. E aqui em Foz esse número é muito baixo. Talvez um pouco impactado pela pandemia, que o fórum, o cartório eleitoral, desde março já está com restrição também de atendimento, né? O trabalho tudo foi online, mas também um pouco que demonstra esse distanciamento dos jovens para a política. Gente, nosso tempo é curtíssimo. A gente, eu acho que volta aqui e vai transformar esse momento num quadro aqui nosso do Marco Zero. Tem outros assuntos que a gente vai acompanhar, como a prestação de contas, quem são os doadores, os planos de governo, né? Destacar aquelas propostas mais factíveis, mas também as fantasiosas de cada candidato a prefeito. Vamos destacar aqui, o Fabiano falou que esse trabalho está sendo feito dos patrimônios dos candidatos a vereador, ou seja, tem muito dado aí, análise para ser feito daqui até o final das eleições, até o dia da votação, que eu acho que vale a pena. A gente convida todos os seguidores aqui do Marco Zero, os ouvintes da Rádio Clube, a continuar, porque é uma cobertura diferente daquilo que a gente está acostumado a observar nos veículos de comunicação. Tem as séries de entrevistas que são muito importantes, tem os debates que são muito importantes, e nessa área, logo, a Rádio Clube e o Portal Água das Foz terão uma novidade para o seu público, mas analisar essas informações também é muito importante. Agradeço mais uma vez vocês dois por levantar esses dados, né, pela sua disposição toda, por fazer os infográficos que transformam isso de uma forma mais simples de ser entendida, e também por fazer as análises desses dados e agora compartilhar aqui com a gente. Obrigado, e deixa a palavra final para vocês aí. Obrigado, Alexandre, equipe da H2 Foz, do Marco Zero. Obrigado aí pelo convite, estamos aí sempre à disposição.
Obrigado, Alexandre. Obrigado também ao Marcos Zero por esse espaço. E acompanhe lá, né, as matérias, os debates e venham conversar com a gente. A gente está aí para trocar conversas nesse período. Moacir, conversei aqui com o Fabiano Severino, pedagogo, Vaci Álvaro, jornalista. Os dois estão nessa missão aí de extrair os dados referente aos candidatos a prefeito, a vereador, e também ao eleitorado, e também da população brasileira. É um debate complexo, mas que exige trabalho, mas que quando condensado e organizado, como colocou o Fabiano, facilita a gente fazer essas conversas no dia a dia, para não ficar só debatendo as propostas que, na verdade, muitas vezes são promessas não cumpridas por parte dos candidatos.